Servidão administrativa. Uma análise detalhada. A servidão administrativa é um instrumento jurídico que permite ao Estado ou a entidades delegadas exercer um direito real público sobre propriedades alheias, restringindo seu uso em favor do interesse público. Diferentemente da desapropriação, que implica uma transferência de propriedade, a servidão não altera a titularidade do bem, mas cria restrições específicas em sua utilização. Essa característica a torna uma ferramenta importante na gestão e na preservação de direitos públicos, permitindo que o Estado atue de forma a garantir o bem-estar coletivo sem precisar assumir a propriedade total dos bens privados. Um exemplo clássico de servidão administrativa é a instalação de uma placa indicativa na fachada de um imóvel, que informa o nome da rua. Essa ação, além de atender ao interesse público de facilitar a orientação na via pública, não requer uma alteração na propriedade do imóvel, mas impõe uma pequena restrição ao uso da fachada pelo proprietário. Outro exemplo são as passagens de fios e cabos elétricos que atravessam propriedades particulares, embora a instalação desses cabos possa interferir na forma como o proprietário utiliza seu espaço. Ela é essencial para a prestação de serviços públicos, como eletricidade e telecomunicações. Além desses exemplos, a instalação de torres de transmissão de energia em terrenos privados também ilustra a aplicação da servidão administrativa. Nesse caso, a entidade responsável pela transmissão de energia pode requerer o direito de utilizar parte da propriedade para instalar a torre, limitando o uso da área, mas sem transferir a propriedade do terreno. Assim, a servidão se apresenta como uma solução eficaz para garantir a infraestrutura necessária ao desenvolvimento social, econômico e tecnológico, respeitando, ao mesmo tempo, os direitos de propriedade privada. Uma característica distintiva da servidão administrativa é que, em regra, ela não exige registro formal para produzir seus efeitos. Isso se deve à sua natureza pública e à primazia do interesse coletivo sobre o privado. Assim, uma vez instituída, a servidão gera efeitos imediatamente, independentemente de um registro, o que facilita a implementação de projetos de interesse público que demandem a utilização de bens privados. No entanto, essa ausência de registro não significa que a servidão não seja passível de contestação. Proprietários podem questionar a validade da servidão em caso de abusos ou se considerarem que os direitos de sua propriedade estão sendo excessivamente restringidos. É importante ressaltar que, embora a servidão administrativa crie limitações sobre o uso da propriedade, ela não se equipara à desapropriação. A desapropriação implica a transferência da propriedade para o Estado, enquanto a servidão se limita a restringir o uso do bem, mantendo a titularidade com o proprietário. Isso é crucial, pois permite que os proprietários continuem a exercer suas faculdades sobre a propriedade, exceto nas áreas afetadas pela servidão. Assim, a servidão pode ser vista como uma forma menos drástica de intervenção do Estado nas propriedades privadas. A servidão administrativa possui um regime jurídico que difere do das servidões privadas. Enquanto as servidões privadas são reguladas exclusivamente pelas normas do direito civil, a servidão administrativa é influenciada por normas do direito administrativo, uma vez que seu objetivo é atender ao interesse público. Essa distinção é fundamental, pois implica que a servidão administrativa está sujeita a um controle mais rigoroso, tanto em sua criação quanto em sua execução, refletindo a importância do interesse público sobre as questões patrimoniais privadas. Embora a servidão administrativa em geral não gere direito à indenização, existem exceções. Caso o proprietário comprove que sofreu prejuízos significativos em decorrência da limitação imposta pela servidão, ele pode pleitear uma compensação. Por exemplo, se a instalação de cabos elétricos causar danos substanciais à propriedade, o proprietário poderá reivindicar uma reparação. Contudo, essa possibilidade de indenização não é a regra, e na maioria das situações, a servidão é vista como uma obrigação do proprietário em prol do interesse público. A forma de instituição de uma servidão pode variar. Normalmente, a servidão é estabelecida por meio de um acordo entre o poder público e o proprietário do imóvel, seguido da expedição de um decreto pelo chefe do Poder Executivo. No entanto, se o proprietário se opuser à criação da servidão, o Estado pode buscar a sua decretação judicial, utilizando um procedimento similar ao da desapropriação. Em casos extremos, uma servidão pode ser imposta por meio de restrições ilegais, onde o particular afetado terá que buscar reparação judicial. Outro aspecto importante é que a servidão administrativa,
por ser uma restrição específica, afeta um bem determinado. Isso contrasta com limitações administrativas mais gerais, que podem se aplicar a um conjunto de bens ou a áreas mais amplas. Essa especificidade permite um controle mais preciso sobre os direitos e deveres de cada parte envolvida, garantindo que as limitações sejam aplicadas de forma justa e proporcional ao impacto sobre a propriedade. Além disso, a servidão administrativa é, em regra, perpétua. Sua extinção só ocorre em circunstâncias excepcionais, como a destruição do bem gravado, a incorporação desse bem ao domínio público ou a manifesta desnecessidade por parte do Estado de continuar utilizando a propriedade alheia. Essa característica de perpetuidade é importante, pois garante que as decisões tomadas em relação à utilização de bens para o interesse público sejam mantidas ao longo do tempo, evitando a insegurança jurídica que poderia resultar de alterações frequentes. Entretanto, a manutenção de uma servidão por períodos prolongados deve ser acompanhada de um exame contínuo de sua relevância e necessidade. Com o passar do tempo, a dinâmica social, econômica e ambiental pode mudar, e o que era considerado um interesse público relevante em um determinado momento pode não ter a mesma importância em outro. Assim, a revisão periódica das servidões instituídas é uma prática recomendável, garantindo que o equilíbrio entre os direitos de propriedade e o interesse público seja continuamente respeitado. A interação entre a servidão administrativa e outros instrumentos de intervenção do Estado, como a desapropriação, deve ser cuidadosamente considerada. Ambas as figuras têm como objetivo atender ao interesse público, mas operam de maneiras diferentes. Enquanto a desapropriação envolve a transferência de propriedade, ou, portanto, uma compensação financeira para o proprietário, a servidão impõe restrições ao uso da propriedade sem alterar sua titularidade. Essa diferença fundamental deve ser levada em conta ao planejar projetos de infraestrutura e políticas públicas. Finalmente, a servidão administrativa é um mecanismo essencial para a promoção do interesse público e a gestão eficiente dos recursos. Por meio da criação de restrições que respeitam a propriedade privada, o Estado pode garantir a realização de projetos e serviços que beneficiam a sociedade como um todo. A compreensão clara das características e funcionamento da servidão administrativa é fundamental para garantir que seus efeitos sejam aplicados de maneira justa e equilibrada, promovendo uma convivência harmoniosa entre os direitos individuais e as necessidades coletivas. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!